Você é uma pessoa que está todo momento se comparando? E se eu falar que isso está fazendo mal para a sua saúde? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. Galera, eu estou com um texto hoje interessantíssimo do conexperiencepsicólogos.com.br. Um abraço para o pessoal do site. E o título, aqui não, eu não localizei a data, vamos ver se eu acho aqui para o final, né? Mas aí a gente sempre fala se a gente localiza certinho, tá bom? E o título do texto é exatamente quais os riscos de comparação excessiva para a saúde mental. Aí aqui tem uma imagem, né? Essa imagem aqui a gente tem o que é como se fosse um pêndulo, né? De equilíbrio, um ponto de equilíbrio com uma rodana embaixo, né? E uma mão segurando essa força de equilíbrio com um fundo azul com algumas pessoas, o desenho de umas pessoas estilizadas, né? E aqui a reportagem começa, né? Cada vez mais estamos vivendo na era digital, não é mesmo? E em meio a tantas redes sociais e postagens de estilos de vida perfeitos, é comum que algumas pessoas entrem na armadilha da comparação excessiva. Mas o que muitas vezes passa despercebido é o impacto que isso pode gerar em nossa saúde mental. Nesse texto, vamos ver os prejuízos que essa comparação pode causar no bem-estar e o que podemos fazer para lidar com esse comportamento. O que a psicologia fala sobre a comparação excessiva? Opa. Sem dúvidas, realizar comparações é uma característica natural de todo ser humano. Aliás, elas podem até nos ajudar a sentir uma motivação de querer melhorar e crescer. No entanto, se essa comparação acaba sendo excessiva, pode levar a ter problemas de baixa autoestima ou sentimentos de inadequação. Segundo a psicologia, a comparação excessiva é um comportamento que ocorre quando avaliamos nossas próprias vidas, habilidades e realizações em relação às de outras pessoas de maneira desproporcional e negativa. Geralmente a gente é inclinado a nos compararmos de forma negativa. Quais os perigos da comparação excessiva? Como vimos acima, realizar comparações pode desenvolver uma série de problemas. Desse modo, separamos uma lista com os principais perigos que merecem nossa atenção. Baixa autoestima. Quando nos comparamos constantemente aos outros, principalmente ao estilo de vida que costumamos postar atualmente nas redes sociais, podemos nos julgar inferiores. Dessa forma, a autocrítica pode levar a uma baixa autoestima, onde passamos a duvidar das nossas próprias capacidades. Ansiedade e depressão. A comparação, isso acontece principalmente a ansiedade e depressão, eu vejo, né, e eu leio muito agora para os adolescentes, né, em decorrência do excesso de uso de redes sociais, né. Bom, ansiedade, continuando aqui, né? Ansiedade e depressão. A comparação excessiva está fortemente associada à ansiedade e depressão. Da mesma maneira, ver a vida das outras pessoas com melhor ou mais completa pode nos fazer sentir que estamos constantemente falhando. Dessa forma, aumentam os níveis de estresse e se promove o sentimento de tristeza e desespero. Inveja e ressentimento é o próximo, né? Ver o aparente sucesso e felicidade do outro pode gerar sentimentos de inveja e ressentimentos. Sem dúvidas, isso não apenas afeta a nossa saúde mental, mas também pode prejudicar os nossos relacionamentos. Procrastinação. Ao comparar nosso progresso com os dos outros, podemos ficar desencorajados e mesmo menos motivados a conquistar algo. Desse modo, isso pode causar uma constante procrastinação, onde evitamos fazer algumas tarefas necessárias por medo de não sermos bons o suficiente. Aqui tem um quê de autossabotagem, né? Eu vou procrastinando aquilo e vou procrastinando, daqui a pouco aquilo vira um problema. Eu tinha um problema, passo a ter dois, porque a coisa fica atrasada, as pessoas cobram e etc. Perfeccionismo é o próximo item.
Da mesma maneira, a comparação constante pode nos levar ao perfeccionismo, onde sentimos que precisamos atingir padrões fora do real. Inclusive, esse comportamento pode levar a um ciclo de autocrítica e até mesmo ao fracasso. Com certeza, tem vídeo aqui no canal falando de perfeccionismo. Perfeccionismo pode atrapalhar muito a vida das pessoas, profissionais, ambiente familiar, amizade e principalmente com a gente mesmo, né? Continuando aqui, como identificar uma crise de comparação excessiva? Vamos lá, as dicas. Agora que vimos quais são os perigos de comparação excessiva, vamos ver como identificar os sinais de que você está passando por ela. Primeiramente, se você tem pensamentos negativos constantes, seja pensamento que as outras pessoas são melhores ou têm vidas melhores que a sua, esse pode ser o primeiro sinal de que você está enfrentando uma crise de comparação excessiva. Da mesma maneira, se você sente que as suas realizações nunca são boas e tem dificuldades para celebrar as suas próprias conquistas, por menores que sejam, é necessário ficar atento, pois é outro sinal de crise. Além disso, sentimentos frequentes de inadequação, como se você sentisse que não é bom o suficiente, mesmo sem um motivo concreto, também são uma forma de identificar que está passando pela crise de comparação. E como lidar com a comparação excessiva, né? Identificar a crise é o primeiro passo fundamental. Desse modo, é preciso saber como lidar com ela. Para isso, separamos uma lista do que pode ser feito. Veja abaixo, né? Tenha mais autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo. Certamente todos têm lutas internas e é injusto comparar a sua realidade com a de outras pessoas. Cada um tem uma história, né? Dessa forma, permita que você possa errar e aprender com as suas experiências. Limite o uso das redes sociais. Com o avanço das tecnologias e com o uso cada vez mais frequente, elas se tornaram uma das maiores fontes de comparação excessiva. Então, limite o tempo que você investe nos seus dias nessa plataforma. Você é o foco. Em vez de criar comparações com os outros, crie comparações positivas com você mesmo. Por exemplo, observe as evoluções que teve ao longo do tempo e celebre as suas próprias conquistas, por menores que elas pareçam. E defina metas realistas. Estabeleça objetivos que sejam alcançáveis para você. Desse modo, você terá mais facilidade de manter o foco no próprio crescimento, em vez de se comparar aos sucessos dos outros e se sentir desmotivado com isso. Quando procurar ajuda profissional? Se você leu até aqui, percebe o quanto se você leu e você está assistindo aqui o canal Creme do Milho, não esquece de se inscrever e dar o like nesse vídeo. Percebeu o quanto a comparação excessiva impacta a nossa vida de uma forma negativa. Então, se ela estiver afetando gravemente a sua saúde mental, é importante você procurar apoio de um profissional. Afinal, psicólogos podem ajudar e explorar melhor as razões das crises e auxiliar a tratar a situação de forma mais saudável. Conclusão. Agora, que tal enviar esse conteúdo para alguém que possa se beneficiar com as informações? Não perca tempo e compartilhe. E não se esqueça de acompanhar os artigos no nosso blog para estar sempre por dentro, informado e atualizado nossa saúde mental, autoestima e muito mais. Terminou aqui o artigo. E aqui tem o contato deles, tá, galera? Porque eu sempre faço questão de compartilhar. Connex Experience. Connex Experience. Fale com Connex Experience. Psicologia.com. Aí tem o Instagram, tem o Facebook, tem um campo de formulário para Fale Conosco. E eles ficam em Florianópolis, Santa Catarina. Um abraço para o pessoal de Florianópolis. Já li outras reportagens de canais de comunicação lá de Santa Catarina, um pessoal muito bacana, fazem, como sempre, um trabalho excelente. Galera, quais são meus 2 centavos que eu sempre coloco aqui no final do vídeo? Seguinte, comparação é uma coisa que eu não sei se ela é inerente do ser humano, se a gente vive em sociedade e mesmo sem a gente querer, a gente todo momento está se comparando com alguma coisa, né? A roupa, o carro, o celular, o relógio, né? A academia que a pessoa, a rede da academia que a pessoa treina, tudo, os hábitos saudáveis,
o consumo, até a marca das bebidas, a gente está todo momento tá se comparando. A escola que estudou, a escola que fez faculdade, o lugar que a gente viajou. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Não que a gente não possa comparar e se inspirar em alguma coisa, em alguém, para poder a gente conseguir alcançar uma meta, né? Ou então fazer aquilo. Mas isso não pode ser um fardo da gente. Sabe por quê? Cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. Cada um tem um momento, cada um tem uma história de vida. Ninguém sabe melhor do que nós mesmos os desafios que foram para poder a gente chegar onde a gente está hoje. E tem pessoas que chegaram mais rápido, tem pessoas que não chegaram, tem pessoas que vão levar mais tempo, tem pessoas que vão passar, né, na Terra aqui e não vão alcançar o que a gente conseguiu. E aí, se a gente ficar se comparando exaustivamente e fazer aquilo o centro da atenção das nossas vidas, a gente simplesmente vai ter uma paralisia de vida. Paralisia. Porque o excesso, principalmente, de informações que a gente recebe de redes sociais, onde, exemplo de LinkedIn, é o mar azul das profissões, dos trabalhos, dos eventos, dos congressos, das viagens. Instagram, TikTok, outros, YouTube, né? É um mar azul de realizações, conquistas. A gente só vê um micro pedaço daquilo que as pessoas querem mostrar também para a gente. A gente não sabe os desafios e o quão difícil foi para poder aquela foto sair daquele prato que está ali num restaurante bacana, né? E às vezes nem sabe se aquela foto foi daquela pessoa mesmo que tirou, né? Então, assim, às vezes a gente acaba se comparando com um fake, com coisa que não existe, né? Com coisas que às vezes pode ser as nossas decisões e as nossas próprias tomadas de decisões do que a gente vai fazer, das nossas escolhas, as nossas próprias escolhas, elas podem nos levar a caminhos muito mais felizes e mais leves. E aí o peso da comparação, ele acaba sendo diluído. Então vamos pensar um pouco desse jeito, é um exercício, tá? É um exercício, o canal Creme do Milho, ele tem muito esse propósito. A gente sempre lê aqui alguma matéria, um artigo, uma pílula, fazer essa reflexão e ver como é que a gente pode melhorar para poder a gente dar o próximo passo, né? Para poder a gente conseguir melhorar aquele 1% que às vezes pode ser um catalisador para a nossa mudança da nossa rotina, né? E a gente seguir mais leve e melhor. Mas eu acho que o que eu posso contribuir por experiência também, né? Porque também sou ser humano, é que a comparação, ela predominantemente ela não leva a bons caminhos, de verdade. Ela não leva a bons caminhos. A gente pode se inspirar, como eu falei agora há pouco. A inspiração ela pode ajudar a poder a gente ter metas ambiciosas, saudáveis com nós mesmos, né? E com aqueles que sempre nos respeitando acima de tudo, nossos limites, nossas condições, o ambiente que a gente está, as pessoas que convivem com a gente. Mas fazer da comparação o centro para poder a gente chegar lá pode ser muito perigoso. E é uma coisa aí que pode atrapalhar o nosso estilo de vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental. Principalmente, que é uma das coisas que a gente mais fala aqui nesse canal Creme do Milho, tá bom? Se você chegou aqui, eu sempre falo, dá o like, comenta, compartilha. Compartilhe um pouco a sua experiência. Ou então espero que esse vídeo ele tenha tocado você para poder fazer com que você consiga assistir, digerir isso, dar um passo e seguir um pouco mais leve. Tá bom? Um abração para você. Espero você no próximo vídeo. Até em breve. Tchau, tchau.